Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.43 do livro do Jürgen Friedman e peço que vocês tentem resolver primeiro, né? Leiam o enunciado, tentem resolver ele primeiro e depois assistam o vídeo, beleza? E também o seguinte, peço que leiam a descrição do vídeo. Eu fiquei um tempo sem postar vídeos, mas eu pretendo voltar agora. Quero tentar postar um número constante de vídeos aí pela semana. Então, vamos lá, né? Um projétil de testes inicia seu movimento a partir do repouso, na base de uma rampa ponto A. Então, eu desenhei aqui a rampa, tá? Então, o ponto A está aqui, ó. Ele percorre uma distância de 200 metros sobre essa superfície inclinada, mantendo uma aceleração constante de 1,9 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai percorrer essa distância aqui de A até B, tá? E ele falou que essa distância vai ser 200 metros. Então, eu vou chamar essa distância de L, beleza? E esse L é os 200 metros. Vamos lá, então. E ele fala que a aceleração durante o momento que ele percorre essa pista aí, né, inclinada, é de 1,9 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração é 1,9 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A rampa possui uma inclinação de 35 graus em relação ao plano horizontal. O plano horizontal é o eixo X aqui, ó, tá? Então, esse ângulo aqui é de 35 graus. Vou chamar ele de θ inicialmente. Então, θ é igual a 35 graus. Beleza. No exato momento em que o projétil atinge o topo da rampa é o ponto B aqui, né? E abandona, seu sistema de propulsão é desligado. Se o sistema de propulsão é desligado, então essa aceleração aqui para de valer, tá? A partir desse ponto, o objeto entra em movimento de queda livre, sofrendo apenas a influência da gravidade. Ignore a resistência do ar e adote G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o G, aceleração da gravidade perto da superfície da Terra, né? Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele sair aqui do ponto B, não vai ter mais superfície, né? Então, ele vai ficar sobre a influência do campo gravitacional, né? Ou seja, da gravidade. Eu vou até abaixar isso aqui um pouco, que eu acho que eu vou ter que fazer algumas coisas nesse desenho. Beleza, então. Aí a letra A, ele pede o seguinte, né? O valor, né, da altitude máxima alcançada pelo projétil em relação ao nível do solo. Então ele quer saber a altura máxima, né, que o projétil que foi acelerado aqui e abandona aqui o ponto B, qual é a altura máxima que ele vai chegar sobre o solo. Então beleza, eu coloquei o sistema de eixos aqui embaixo, né, no ponto mais baixo, e só uma coisa que é importante lembrar é que eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para não ficar exatamente igual ao do livro, beleza? Mas a essência é a mesma. Então a primeira coisa que ele quer saber é essa altura aqui, máxima que ele vai chegar. Isso, quando ele sai daqui, né, ele vai sair desse ponto aqui com uma velocidade inicial, né? Ele vai ter uma velocidade inicial aqui, que eu vou chamar de VB, tá? Que é a velocidade que ele tinha no ponto B. Então ele vai chegar aqui com uma velocidade inicial, formando exatamente esse ângulo θ aqui, não? Beleza? Assim. E aí, então, o que acontece, né? Quando ele sai daqui, ele começa a cair por causa da influência da gravidade. E como a gente já sabe, né? Esse movimento é parabólico. Então ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Tá? Não tá perfeito não, mas
dando para entender? Tá bom. Então ele vai chegar numa certa altura. Essa altura que eu fiz aqui, ó. Beleza? Eu vou chamar essa altura de H. A gente tem que achar o H, então. E ele quer em relação ao solo. Então não é só essa alturazinha aqui, tem que ser tudo isso daqui. A letra A fala o valor da altitude máxima alcançada pelo projétil em relação ao nível do solo. Então, beleza. Para poder saber, né, a altura aqui que ele vai chegar, a gente precisa saber qual que é essa velocidade inicial, né, que ele tem, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir esse valor dessa velocidade. Para isso, a gente usa esse perímetro aqui, né, ó, esse pedaço aqui que ele está acelerado, né, com essa aceleração aqui. Então, o que a gente começa a fazer, né, a letra A gente pensa, né, aqui é um movimento em linha reta acelerado. Então, né, eu posso colocar simplesmente, se fosse em cima do eixo x, a gente chamaria de x igual a x0 mais v0 t mais meio de at quadrado, ou, né, a outra equação que é v igual a v0 mais at, certo? Note que a gente não sabe o tempo, né? A gente não sabe o que mais. Aceleração a gente sabe, velocidade inicial a gente sabe. Mas com essa equação só aqui, a gente não vai ter muita informação, né? Porque vai faltar o tempo e a gente só tem o A, né? O V0 é zero, porque ele fala que parte do repouso, né? Tá escrito aqui, ó. A partir do repouso na base de uma rampa ponto A. Então, a velocidade inicial é zero, poderia ter colocado aqui também, né? V0 é zero. Então, nessa equação aqui, vai faltar o t, certo? Já nessa daqui, falta o t também, né? Esse x0 aqui, a gente poderia colocar que a posição inicial aqui é zero, não teria problema fazer isso, tá? Só que aí eu ia ter que pegar esses eixos aqui e trazer eles para cá. Mas tudo bem, né? Isso não é difícil. Só que tem uma outra equação que resolve esse problema pra gente, né? Que não tem o tempo, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, né? Só que observe, né? Eu estou escrevendo aqui x, só que o eixo x é aqui, né? Não nesse caso aqui, tá? Mas é só porque, em questão de letra, não faz diferença, né? Mas para poder deixar aqui no final, a gente não pode deixar x não, tá? Então, o que a gente vai usar aqui vai ser essa equação. Eu vou simplesmente mudar os termos aqui, né? Que tem que mudar. Por exemplo, a velocidade aqui no ponto B é o que eu quero descobrir. Então, vou chamar esse cara aqui de VB, já que é a velocidade final. Note, não é a velocidade final de todo o movimento, é a velocidade final de A até B, né? De A até B, a velocidade B é a final. Então, eu posso colocar ela no lugar da velocidade final aqui na equação, tá? Já a velocidade inicial seria o VA, né? Que é zero, né? Ele parte do repouso. E a aceleração aqui, você pode pensar, vai ser negativa, né? Já que o g é negativo. Não, não tem nada a ver, certo? Esse movimento aqui é outro. Note que ele começa com velocidade zero e termina com uma certa velocidade. Então, a aceleração está apontando nesse sentido aqui, tá? Então, a gente pode considerar, como é uma linha reta aqui, a gente não precisa usar vetores nem nada disso, tá? A gente pode considerar simplesmente que é uma aceleração positiva, tá? E esse ΔX é quem? É o L, né? O ΔX é a distância total que ele se movimentou aqui, tá? O deslocamento. Ou seja, esse L aqui. Então, a nossa equação, né, a velocidade no ponto B, que vai ser a velocidade inicial do movimento parabólico, é a raiz quadrada
de 2 a L, beleza? Então a velocidade no ponto P é essa daí. E agora que o movimento é parabólico, a aceleração passa a ser a aceleração da gravidade. E aí o seguinte, como ele quer saber a altura máxima, tem mais de uma equação que eu poderia usar, né? Mas novamente a equação mais interessante de usar é essa daqui, porque ela não envolve o tempo, né? Só que dessa vez vai ser Vy, né? V0y menos 2g delta y. Por que menos g, né? G porque é a aceleração da gravidade agora, né? Do ponto B aqui até o ponto C, tá? Chamar de ponto C aqui. Então, aceleração da gravidade. E olha, o vetor gravidade, né? Aceleração da gravidade aponta para baixo, enquanto o meu eixo y aponta para cima. Por isso que ele é negativo, tá? Beleza. A velocidade em y, então, qual que é a velocidade em y final? É o que a gente já sabe, que é o quê? Zero, né? No ponto máximo aqui, ó, nota que o projétil, né, ele vai ir diminuindo a velocidade em y até parar, aí depois ele começa a aumentar de novo a velocidade em y, só que no sentido oposto, né? Antes ele estava subindo, aí foi subindo até parar, depois ele começa a descer, né? Aumentando a velocidade. É a mesma coisa que acontece quando você joga uma pedra para cima, né? Primeiro ela sobe diminuindo a velocidade, depois aí ela dá uma paradinha, depois ela começa a descer aumentando a velocidade. Então a velocidade no ponto mais alto, ela é zero, tá? É zero. E qual é a velocidade no ponto B aqui, no início? A velocidade no ponto B, ela vai ser essa velocidade que a gente calculou aqui? Não, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque essa velocidade aqui no ponto B, ela é a velocidade total. É o módulo desse vetor aqui, tá? O módulo dele. Só que a gente quer só a componente y, né? A componente y é só esse cara que aponta para cima aqui, ó. Essa projeção aqui, tá? Deixa eu tentar tirar esse B daqui. Pronto. O que a gente quer é só esse VBY aqui, tá? Que é a velocidade em Y, velocidade inicial em Y. E aí, como que a gente faz? Note que isso aqui é um triângulo retângulo. E pelos alternos internos, a gente sabe que esse ângulo aqui é o mesmo, tá? Então, eu posso simplesmente, né, fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui, pegar esse triângulo retângulo aqui. Essa daqui é a hipotenusa dele, tá? Esse daqui é o cateto oposto. Então, eu vou calcular o seno de θ. Seno de θ é cateto oposto. Cateto oposto a esse ângulo é esse daqui. Então, é o VBY, né? Ou V0Y, tanto faz. VBY. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? É o módulo do vetor. E o módulo do vetor é esse cara aqui. Então, simplesmente pegamos ele e colocamos aqui embaixo. Desse jeito. Então, o VBY que a gente quer usar é, na verdade, a raiz quadrada de 2AL seno de θ. Beleza? Então, o cara que vai entrar aqui, ó, vai ser esse camarada aqui, ó. Então, vai ficar dessa forma. Aí o ΔY, né, é o y final menos o y inicial, tá? Só que o y final é quem? É esse ponto, né? Que é o ponto de altura máxima. Então, o ponto de altura máxima é o H, que a gente quer saber.
E o ponto de inicial? O ponto de inicial é aqui no ponto B, né? Qual é a altura do ponto B? É essa altura, y, aqui, tá? Ou hzinho, beleza? Então a gente vai ter que calcular esse cara também, né? Porque ele não foi dado no enunciado. Então, gente, espero que não tenha um erro de continuidade aí, que houve uma pequena interrupção aqui, mas já voltei. Então, vamos continuar aqui, né? Pelo que parece, tá só resolvendo isso daqui. Então, vai ser elevar isso aqui ao quadrado, né? Então, vamos lá. Ó, isso aqui tá dentro da raiz quadrada, né? E raiz quadrada elevada ao quadrado, opa, elevado ao quadrado, seria módulo, né, do que está dentro, certo? Só que todos esses termos aqui eu estou adotando como positivos, né, porque eu já coloquei os sinais que eu tinha que colocar na equação, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, que a raiz disso elevado ao quadrado é simplesmente ele mesmo, então é 2AL. E o seno aqui não está dentro da raiz, então ele vai ficar ao quadrado, dessa forma. Isso daqui vai ser 2G Hzão menos Hzinho, né? Beleza. Ou seja, então, né, o que a gente vai ter é, como esse cara aqui está negativo, vou escrever ele do lado de cá, né? Ou seja, somar ele dos dois lados, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Dois AL seno ao quadrado de θ, beleza? Aí agora eu vou ter que distribuir isso daqui, porque eu quero saber o Hzão, né? Então eu vou ter isso daqui. Assim. E aí, né, esse termo aqui eu vou jogar ele para o outro lado. Fica então dessa forma. E aí agora é só dividir todo mundo por 2G, né? Então vai ser H é igual a 2AL, né? Seno ao quadrado de θ mais 2GH sobre 2G, tá? Aí eu já posso separar esses dois aqui, ó. Então fica desse jeito. E 2G aqui dividido por 2G vai sobrar só H, tá? Então, H. Aqui, esse 2 aqui dá para cortar com esse 2, beleza? Então, corta aqui, dessa forma. Então, a resposta, né, da altura máxima vai ser AL seno ao quadrado de θ sobre G mais H. O problema é que quanto que vale o H, né? A gente ainda não calculou ele. O H é essa altura aqui, né, desse triângulo. Então, eu vou até pegar isso daqui, copiar, colocar aqui do lado, que é a hipotenusa do triângulo, tá? Então, a gente vai ter aqui o triângulo é esse, e esse lado aqui, ó, é o Hzinho. Esse aqui é o ângulo θ, aqui é o L, né? E o que eu quero saber, né, é o H. Então, o que eu posso fazer? Como o H aqui é o cateto oposto, então eu vou chamar de seno, né? Eu vou fazer aqui seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse lado, né? Então, o que a gente tem é que o Hzinho vale L seno de θ.
Então, vamos substituir isso na nossa equação. Vai dar AL seno ao quadrado de θ mais L seno de θ. E esse cara aqui dividido por G, tá? Aí dá para pôr em evidência, né? Você pode falar, mas para que isso, né? Para a gente dar uma resposta mais simplificada. E na hora de substituir os números, fica mais fácil, né? Porque não tem que repetir o mesmo número. Então, a resposta simplificada é L seno de θ, que multiplica, né? Ó, olha só, o L eu tirei, o seno de θ eu tirei um deles, então vai ficar A seno de θ sobre G, né? O G eu não tirei para fora, tá? E aqui, como eu tirei L seno de θ, então aqui só fica 1. Então a resposta final para a altura máxima é essa daqui, tá? E aí a gente tem que substituir os números para poder verificar o resultado, né? Então eu vou fazer isso nesse canto aqui, ó. O L é 200 metros, né? O seno é de 35 graus. O A, eu nem sei o que é esse A. Ah, tá, é a aceleração. Viajei legal aqui. A aceleração vale 1,9 metros por segundo ao quadrado. Então, 1,9 metros por segundo ao quadrado vezes o seno de 35, isso sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu só arrastar isso daqui um pouquinho para cá. Isso mais 1. Note que as unidades vão bater, porque olha só, aqui está em metros, né? E aqui é a altura em metros também. O seno não tem unidade e o metro quadrado o metro por segundo ao quadrado aqui cancela aqui, ó, tá? Então isso daqui dá adimensional com adimensional vezes metro. Então a unidade vai dar em metros como tinha que ser, tá? Então a altura vai ser o quê? Eu vou ter que fazer aqui na calculadora e já volto com o resultado. A resposta deu aproximadamente 128 metros. Beleza? Aproximadamente porque eu arredondei aí, tá? Era 127,47. Beleza? Então, é isso daí. Agora, né, isso daqui é a letra A. Beleza, vamos fazer a letra B. Ele pede, ó, a distância horizontal total percorrida pelo projétil, medida desde o ponto de partida A até o local onde ele atinge o solo novamente. Então, olha só, ele quer essa distância aqui entre o ponto A e o ponto C. Essa distância aqui é fácil de descobrir, né? Porque a gente tem o triângulo retângulo. Eu vou chamar, ó, essa distância aqui de Lzinho, tá? E essa daqui de X. Então, o que a gente quer, a distância total, né? Eu vou chamar de D, a distância total. Letra P aqui. A distância total D é Lzinho mais X, onde o Lzinho é isso aqui. Se o Lzinho é aquilo ali, é só a gente calcular o cosseno, né? Porque, ó, cosseno de θ vai ser cateto adjacente ao ângulo. O adjacente é o que está colado no ângulo. Então, é L sobre a hipotenusa, que é esse lado aqui, Lzão, tá? Então, o Lzinho é simplesmente L cosseno θ, tá? Então, vou levar isso daqui para lá, aqui, e a gente já sabe o Lzinho. Temos que descobrir o X. Como que a gente faz para descobrir o X? X é a distância desse ponto aqui até esse, né? Esse ponto aqui não, na verdade, né? É esse ponto aqui até esse, tá? Porque é aqui que ele sai de um tipo de movimento e entra em outro, né? Então, essa distância toda aqui é X. Como que a gente faz para descobrir isso? É só descobrir quanto que o projétil se movimentou no eixo X.
Só que no eixo X não tem aceleração da gravidade, né? Então, se você pegar aquela equação, por exemplo, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado, esse a aqui é zero, porque em x não tem aceleração, tá? Lembra, eu estou falando do movimento daqui para cá, tá? Movimento a partir do ponto B. Aqui tem aceleração, né? Aqui não tem, só tem em y, beleza? Então, a aceleração aqui é zero. Então, o x final aí, né? Menos o x inicial, que eu vou chamar simplesmente de ΔX daqui a pouco, porque eu quero saber ou x simplesmente, né? Vou chamar isso daqui de ΔX, tá, gente? Para poder ficar mais correto aqui. Então, aqui vai ser ΔX, beleza? Aí a gente vai descobrir o ΔX aqui, então. O V0 aqui, né, essa velocidade inicial que ele está se movimentando, é a velocidade com que ele sai, né, aqui, ó. Só que em vez de ser o módulo dela aqui, é a componente x simplesmente, né? A gente está tratando o movimento no eixo x. Então, a gente tem que descontar isso daí. E, por analogia aqui, a única diferença é que o Vx aqui vai ser com cosseno de θ, né? Seria a gente calcular cosseno de θ igual a cateto adjacente, que seria o VBX, né? Sobre a hipotenusa, onde a hipotenusa é esse cara aqui, né? Então, a gente vai ter que o VBX é essa raiz vezes o cosseno de θ. Então, o que entra no lugar do V0 aqui é a raiz vezes o cosseno de θ. Isso vezes o tempo, tá? Então, no fim, né, ΔX é igual a isso aqui. Só que a gente não tem o tempo, né? Falta o tempo. Esse tempo, que tempo ele seria? Seria o tempo que demora para ir do ponto B até o ponto C. Ou seja, o tempo de queda, né? O tempo que ele demora para subir um pouquinho e depois cair de novo. O tempo total aqui, você vai saber essa distância total aqui, tá? Como que a gente pode descobrir esse tempo total? A gente pode considerar o ponto B como inicial e o ponto C como final, né? Então, eu vou até copiar essa figura aqui, porque já está bem poluído aqui. Vamos levar ela, trazer ela para cá. Assim, aí eu vou tirar algumas informações aqui, a gente não vai precisar da altura máxima aqui mais. Não vamos precisar desse Hzinho aqui mais. Nem desse ângulo aqui. Nem esse. Beleza. Assim eu acho que já tá bom. Então, ó, a gente precisa, né, descobrir o tempo, né? A única coisa aqui, a gente já tinha a velocidade em y, né, VBY, que a gente queria saber. Então, vamos lá, né? Ó, eu posso usar essa equação aqui, ó, y igual a y0 mais v0 y menos gt, né, menos porque o g aponta para baixo e o eixo y aponta para cima, e o t está ao quadrado. Então, ó, a posição inicial é o hzinho, né, como antes. A posição final agora não é mais a altura máxima, como a gente fez ali em cima, né? Vai ser zero. Por que é zero? Porque o ponto C está no chão, né? Onde eu coloquei sistema de eixos. Coloquei o sistema de eixos assim, tá? Então, esse ponto aqui é de altura zero.
ou seja, a altura agora é zero. A velocidade inicial é a mesma em y que a gente usou antes, né? É a raiz de 2AL seno de θ. Só voltando aqui, ó, só para vocês verem, né? Que eu calculei aqui, ó, tá? O VBY, que é o V0Y inicial, é isso daqui. Então, substituir ele aqui, vezes o tempo, fica desse jeito. Note que é um pouquinho feio, certo? Tá um pouquinho, não tá muito legal isso aí não. Vamos deixar o termo com t ao quadrado positivo, certo? Então vai ser meio de gt ao quadrado menos a raiz quadrada de 2AL, né? Seno de θ vezes o t menos o hzinho. Só que o hzinho, né, a gente já tinha feito antes, ó. O hzinho é L seno de θ. Então, L seno de θ. Beleza. Isso é igual a zero. Então, precisamos descobrir onde o tempo aqui, né, faz isso zerar. Para isso, a gente tem que usar a equação de Bhaskara, né, ou função de segundo grau aí, né. Então, vamos lá, né. A equação é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, vamos identificar aqui quem que é b, quem que é a, quem que é c. Esse cara que acompanha o t ao quadrado é o a. Ó, toma cuidado, esse a aqui, que aparece aqui, não é o a da aceleração lá não, tá? O b é quem acompanha o t, né? Então, esse cara aqui é o b. E o C é o cara que está sozinho. Então, esse cara aqui é o C. Então, vai ficar da seguinte forma, né? Menos B. Então, menos isso daqui. Então, vai ser a raiz quadrada de 2AL seno de θ. Beleza. Mais ou menos, né? A raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, isso tudo aqui é elevado ao quadrado. O menos ao quadrado vai dar mais. A raiz elevada ao quadrado vai dar 2AL, né? E o seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado de θ, tá? Beleza. Menos, né? 4 vezes A. Quem é A? Meio de G. Então, meio de G. Quem é C? Esse cara aqui, né? Que seria menos L seno de θ. Aí, note que esse menos com esse menos vira mais. Esse 4 dividido com esse 2 vira 2. Esse G a gente pode trazer ele mais para perto aqui. E o L seno de θ vai ficar aqui assim. Beleza? E aí, então, o resultado, né, é esse aí. E tem mais uma coisa que é o quê? Tudo isso está em cima de 2A. O A é meio de G, então isso tudo está em cima só de G. Beleza? Então a resposta que a gente tem é essa daí, uma coisa bem feia, né? Digamos assim. Mas vamos ver o que acontece aí, né? Olha, um dos dois tempos é o tempo que a gente quer. Ou é o menor ou é o maior, né? Com mais ou com menos. Vamos ver, olha só. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa raiz quadrada aqui é maior do que isso daqui, certo? Por quê? Olha só. Deixa eu pegar aqui
a raiz quadrada disso daqui, ó, quer ver? Vou pegar, na verdade, isso daqui. Como eu já coloquei os sinais, tudo, né? Então, todos os termos são positivos. Vocês concordam comigo que isso aí é maior do que o outro sozinho? Isso tudo aqui é maior do que isso, né? Então, se eu tiro a raiz quadrada, isso não se inverte. Continua sendo maior, beleza? Aí esse seno aqui eu posso tirar ele da raiz, aí fica desse jeito que tá aqui em cima, tá? Ou seja, eu tenho que isso aqui é maior do que isso. Se isso é maior do que isso, se eu escolher o sinal de menos aqui, eu vou ter um tempo negativo. E não tem tempo negativo aqui, certo? Não pode ter. O que significaria esse tempo negativo? Seria o tempo antes do movimento começar, porque a gente está considerando que o movimento começa aqui no ponto B. Então a gente colocou em zero aqui. Ou seja, esse tempo negativo que a gente está achando é um tempo do que aconteceu antes. Como a gente está vendo, né? Quando essa parábola aqui corta o zero, o tempo que a gente está procurando, então, né, seria esses dois. Você tem a parábola aqui, ela vai cortar o zero nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, se o tempo é zero quando ela está aqui, quando ela está aqui o tempo é negativo, né? Matematicamente é isso que está acontecendo, certo? A equação aqui de Bhaskara, né, de segundo grau, ela está dando para a gente o tempo que faz o y ser zero. E note que o y é zero nesse ponto e nesse ponto. Se a gente considerou aqui igual a zero, o tempo t igual a zero, então o y aqui, né, o tempo que o y é zero aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Mas como a gente quer essa distância, então a gente tem que pegar o tempo positivo, beleza? Então o tempo que a gente quer, o tempo de queda, é esse tempo aqui, ó, positivo, tá? Vai ser o positivo. Então eu posso simplesmente tirar esse menos daí. Beleza, então esse aí é o tempo de queda, olha só que coisa bonita, né? Então, achamos o tempo de queda, é só substituir ele aqui, ó, no nosso ΔX. Então, a gente pega aqui o ΔX, e no lugar do tempo a gente vai colocar esse carinha aí. Então, fica assim, e esse aqui vai ser o tempo. Não foi nada bonito, né? Talvez tivesse outra forma de fazer, mais simplificado, mas também não faz muita diferença não, o resultado tem que dar o mesmo, né? Então, olha só, agora a gente precisa calcular esse ΔX, né? A gente já tem aqui quanto que ele vale, só que a gente quer a distância total. A distância total, como eu tinha mostrado, é o D, que é o Lzinho mais o ΔX. Então, o D, que é a distância total, é L, Lzinho que é L cosseno θ, né? Já mostrei isso aqui, ó, certo? Aqui nesse ponto é L cosseno θ, então vai ser L cosseno θ mais o ΔX, que é toda essa brincadeira aqui. Então essa é a resposta final. E aí vamos aqui, né, substituir os termos, então o L é os 200 metros, né?
cosseno de 35 graus mais raiz quadrada de 2 vezes 1,9 metros por segundo ao quadrado vezes o cosseno de 35 graus. Então, tudo isso daqui ainda tem o L também, né? Então ainda faltou. Vou apagar isso aqui, trazer esse cara mais pra cá, que é os 200 metros, que é o L. E aí, vai só até o L, né? O cosseno não tá dentro da raiz. Aí ainda temos que colocar isso daqui, né? 2 vezes 1,9 metros por segundo ao quadrado vezes 200 metros. Beleza, de novo, né? Isso vezes o seno de 35. E ainda tem essa outra raiz quadrada aqui dentro, né? Que eu vou fazer na linha de baixo. Então, ó, esse G que está aqui embaixo disso tudo, eu vou colocar ele embaixo disso daqui. Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, raiz quadrada até colocar na linha de baixo aqui. Ó, vai ser a mesma coisa de novo, praticamente, né? Vai ser 2 vezes 1,9 metros por segundo ao quadrado vezes 200 metros vezes o seno ao quadrado de 35 graus mais 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 200 metros vezes o seno de 35 graus. Agora sim, tá tudo aí. Então fica desse jeito, beleza? Agora vou fazer a conta aqui na calculadora, né? E já volto com o resultado. Só note, né, que esse metro aqui com esse metro por segundo ao quadrado vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Quando sair da raiz vai ficar só metro por segundo. E vai dividir o metro com o metro por segundo aqui, com esse cara aqui, né? Vai sobrar aqui só 1 sobre segundo. Beleza. Aí, aqui, ó, vai dar metro quadrado, né? Por segundo ao quadrado, vai sair só como metro por segundo. Aí, o 1 sobre segundo com 1 sobre segundo que sobrou aqui vai cortar, tá? Ó, e note que aqui também, né? Que vai dar, ó, metro quadrado por segundo ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado. De forma que tudo isso vai sair da raiz como metro por segundo. Aí, como eu disse que aqui dava 1 sobre segundo, vai cortar só o segundo, sobrando metros, né? Que vai somar com esse metro e aí vai dar a distância de acordo com o que a gente está calculando, que é essa distância total, beleza? Então, agora eu vou fazer a conta aqui e já volto com o resultado. O resultado deu aproximadamente 315 metros. Eu demorei um pouquinho porque eu errei algumas vezes, né? Jogando aqui na calculadora os resultados, mas no final deu tudo certo. Então, essa aí é a distância, né? Que a letra B pede. Então, a altura aqui a gente achou 128 metros, né? A altura máxima em relação ao chão. E a distância aqui do ponto A ao ponto C, 315 metros. Então, é isso daí, né? Espero que vocês tenham conseguido resolver. Então, valeu e até a próxima.